Para terminar a aula de hoje, vamos falar sobre posse responsável. Tá? Como eu falei, eu acho o primordial nas campanhas aí de bem-estar para animais de companhia. Segundo a USPA, a posse responsável ela implica ao proprietário cuidar da saúde física, psicológica e ambiental do animal, zelar pelo seu bem-estar, reduzir o potencial de agressão e prevenir risco que esse possa trazer à comunidade, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo. Diversos estudos revelam a importância da atuação do médico veterinário como difusor de informações acerca da posse responsável. Então, nós somos primordiais na orientação da população em relação à posse responsável. Em termos práticos, a posse responsável ela vai compreender manutenção do animal dentro do espaço doméstico, ou seja, a pessoa que segue os ensinamentos da posse responsável, ela tem que ter o animal no espaço doméstico, ela não pode permitir que esse animal vá para a rua desacompanhado. Esse animal tem que ter espaço e higiene adequados, então ele não pode, o espaço, claro, relativamente ao seu tamanho, né, se tratando de cão, não vai botar um dog alemão num apartamento, isso não é, na minha opinião, posse responsável. A higiene tem que ser primordial também. Evitar procriação descontrolada, então providenciar a castração desse animal, controle de natalidade, também é um dos pilares da posse responsável. Promover a vacinação em tempo oportuno, ou seja, manter esses animais sempre vacinados, e aí, além da vacinação, a gente pode incluir a vermifugação e o uso dos antiparasitários, e proporcionar atividades físicas e de interação com as pessoas. Esses são os pilares da posse responsável. Então, alguém que queira exercer uma posse responsável tem que seguir esses cinco pontos. Tá? Esses são os primordiais. Pasteur, em 1999, ele classifica os animais de acordo com os hábitos de vida em domiciliados, semidomiciliados, comunitários ou de vizinhança e errantes ou não domiciliados. O que é isso? Vamos lá. Os domiciliados são aqueles animais totalmente dependentes do proprietário ou do tutor, né? A palavra mais correta aí seria tutor. Eles saem do domicílio apenas acompanhados e são contidos através do uso de guia e coleira. Recebem vacinas e são submetidos a controles clínico-veterinários periódicos, antiparasitário, vermifugação periódica, vacinas sempre em dia. E eles são considerados, por essa razão, animais de baixo risco para a transmissão de zoonoses, porque eles estão sempre vacinados, eles estão sempre controlados, eles não vão para a rua sozinhos. Então são animais domiciliados, estão dentro do domicílio a maior parte do tempo e só saem do domicílio quando acompanhados. O segundo são os semidomiciliados. São aqueles animais que também ainda são totalmente dependentes do proprietário, mas eles podem permanecer fora do domicílio desacompanhados por alguns períodos. Então é aquele animal que o tutor deixa o portão aberto, o cachorro vai dar a sua voltinha, ele sai com outro cachorro para dar uma voltinha, vai na vizinhança e volta. Eles recebem vacinas, recebem alguns tipos de cuidado, né? Normalmente são vermifugados, usam antiparasitário, e eles continuam sendo também, apesar de um pouquinho acima dos domiciliados, mas eles são considerados também de baixo risco de transmissão de zoonose, porque eles estão vacinados, eles estão vermifugados e eles estão com antiparasitário em dia. Mas eles ainda têm a possibilidade de ter contato com animais errantes na medida em que eles saem desacompanhados. Os comunitários ou de vizinhança, eles são semidependentes, porque eles não têm um proprietário, ele tem várias pessoas
que cuidam desse animal para que ele tenha algum tipo de conforto com a alimentação e com outros cuidados básicos. Eles são mantidos soltos na rua, eles não têm acesso a domicílio. Eles podem receber vacina por ocasião de campanha ou se alguém se dispuser a realizar, assim como vermifugação e antiparasitário. Eles são considerados de risco moderado para a transmissão de zoonoses, porque apesar de estarem na rua, eles recebem algum tipo de cuidado, certo? E, por último, os errantes ou não domiciliados. Esses são independentes, estão soltos na rua, não recebem atenção de ninguém, conseguem alimento que é descartado, revirando lixo, eles conseguem abrigo em locais públicos, né, em edifícios abandonados, em outros pontos que eventualmente eles possam conseguir abrigo. Vão competir para a sobrevivência com animais de outras espécies ou animais da mesma espécie, mas animais de outras espécies, inclusive animais que são caracteristicamente transmissores de outras doenças, como ratos, por exemplo. Esses animais são considerados de alto risco de transmissão de zoonose. Eles estão em contato com animais transmissores dessas doenças, eles não são vacinados, eles não têm cuidados apropriados, normalmente eles não são bem nutridos, então eles têm, às vezes, o sistema imunológico um pouco mais debilitado. Tá? Então essas são, segundo Pasteur, os tipos de animais que a gente tem. Em relação à questão da adoção, levando em conta que a posse responsável ela vai começar a partir do momento que a pessoa adote um animal, existem vários aspectos que têm que ser analisados por essa pessoa antes de adotar, para que ela possa exercer a posse responsável. Que seriam espaço e tempo, ou seja, o espaço que esse animal vai ter para viver, né? Então, levar em consideração o tamanho do animal em relação ao espaço que esse animal vai ter para viver, para interagir, para passar a vida dele. O tempo que a pessoa vai dispor para dar atenção para esse animal, né? Existem raças de cães que são mais independentes do que outras. Os gatos são mais independentes do que os cães. Então, esses vão sentir menos se a pessoa tiver períodos de ausência maiores. Expectativa de vida desses animais, né, para que a pessoa possa se programar, porque enquanto esse animal estiver vivo, ela vai ter que dar atenção, ela vai ter que dar vacina, ela vai ter que alimentar esse animal, ela vai ter que dar abrigo, enquanto esse animal estiver vivo. Então, quanto maior a expectativa de vida da espécie que ela vai adotar, maior vai ser o tempo de comprometimento que ela vai ter que ter. Em relação a adulto ou filhote, né, existem algumas pessoas que se adaptam melhor já com um animal adulto, um animal que já passou aquela fase de descoberta, de roer objeto, de destruir as coisas de dentro de casa, de fazer as necessidades fora do local adequado. Então tem pessoas que conseguem aceitar melhor a presença do animal se ele for um animal adulto. Já outras pessoas preferem pegar o filhote para educar da forma como ela quer, para que ela já tenha uma interação com o filhote. De repente, se a pessoa tem criança em casa, o filhote vai interagir mais com a criança, vai aproveitar melhor a vantagem de ter o animal em casa. Os períodos de ausência a gente já falou. Tem que ser uma decisão conjunta da família toda, levando em consideração todos os aspectos familiares. Não é só uma pessoa que vai tomar a decisão, que vai escolher o animal a ser adotado, ou se vai adotar o animal, porque todas as pessoas da casa vão interagir com esse animal, vão conviver com esse animal pelo tempo que esse animal viver, levando em consideração que esse animal não vai sofrer abandono, né? Que a pessoa vai adotar a posse responsável e vai levar essa convivência com esse animal até o fim da vida dele. O aspecto financeiro, porque tem que levar em consideração que essa pessoa vai ter que comprar uma boa ração, essa pessoa vai ter que fazer vacinas periódicas, vai ter que vermifugar, vai ter que, dependendo do animal, levar num banho e tosa, vai ter a questão do animal poder ficar doente. Então a pessoa tem que ter
um conhecimento dos custos que esse animal vai ter para ela e ter condição de arcar com esses custos. Isso é posse responsável. E a questão da segurança do pet, né? O ambiente que esse animal vai viver, ele tem que ser um ambiente seguro. A pessoa vai ter um cachorro no quintal de casa e não tem um portão, não tem um muro para segurar esse animal, vai manter esse animal trancado, preso numa corrente, porque não tem muro na casa, ou o muro é baixo e ele vai ter um cachorro de porte grande. Então, a segurança desse animal, ela é também fundamental, ela também faz parte da questão da posse responsável. A orientação da comunidade sobre posse responsável associada às políticas públicas, que é uma outra questão muito importante, né, é o fundamental para a promoção do bem-estar animal. Então, o bem-estar dos animais de companhia passa pela necessidade também de haver políticas públicas em relação à posse responsável, em relação a campanhas de castração, em relação ao abrigo desses animais até que eles possam ser adotados. Santos e colaboradores, em 2014, colocaram o seguinte: trabalhar a cidadania, educação humanitária e cultura da sociedade como um todo é muito importante, pois comportamento e bem-estar animal estão intimamente ligados à saúde da coletividade. Claro, levando em conta que os animais podem ser portadores de zoonoses, a saúde da coletividade depende da posse responsável desses animais, da diminuição ou da inexistência do abandono. Quanto maior o índice de abandono, maiores são as chances de a gente ter um comprometimento à saúde da coletividade. Pessoal, era isso a aula de hoje. Eu estou passando para vocês um texto para vocês lerem. É um texto elaborado pelo Vasava, que é uma ONG internacional de defesa animal, com orientações de bem-estar. Eu achei bem interessante. Eu vou passar para vocês o link. O link tem um texto, são 60 e poucas páginas mais ou menos. Eu não li ele todo, eu li só uma parte. Me parece bem interessante. Eu vou pedir a vocês que leiam o capítulo 1, façam um resumo, uma resenha crítica desse material. Esse material está escrito em português de Portugal. Então existem algumas palavras ali que vocês podem de repente estranhar a forma como ela está escrita. Mas dá para entender perfeitamente, pelo menos esse capítulo que eu vou pedir a vocês que façam essa resenha crítica. Eu li ele já e ele tem algumas palavras que podem soar estranhas. Se vocês tiverem alguma dificuldade, eu posso ajudar, ou a gente pode procurar de repente no dicionário, mas eu acho que não vai ter dificuldade nenhuma não. Vocês vão fazer essa resenha crítica. Eu gostaria que vocês pelo menos lessem esse material durante o período da aula, para que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês possam tirar as dúvidas comigo. Eu vou estar à disposição no grupo do WhatsApp e também no chat do Sala de Aula, do AVA. Tá? Eu acho que vocês deviam tentar pelo menos dar uma lida nesse material para poder tirar essas dúvidas comigo. O prazo para vocês entregarem isso é até sexta-feira. Tá? Então até sexta-feira vocês podem fazer essa resenha. Mas como vocês têm aí o compromisso de ficar comigo até às 10 horas, eu gostaria que vocês lessem esse material hoje ainda, para que a gente possa tirar essas dúvidas. Valeu? Obrigado, boa semana para vocês.